Olá, amados, a paz do Senhor Jesus esteja convosco. É com muita alegria que nós vemos a segunda aula da epístola que Paulo escreve aos Efésios. Hoje nós vamos abordar do verso 15 ao verso 23 do primeiro capítulo, relembrando sobre a nossa metodologia de estudo, onde é dividido em três partes. Primeiramente, entendendo um pouco, onde nós vamos falar sobre o briefing da palavra, sobre o objetivo do estudo que nós vamos realizar. Depois nós temos a parte do caminhando pela palavra, que é onde nós vamos sentar as escrituras e vamos meditar, vamos ler, vamos tentar entender qual o objetivo que o Senhor quer falar conosco através da sua palavra. E por último, aplicando em nossas vidas. É o momento em que após o estudo nós paramos, refletimos, fazemos perguntas a nós mesmos, examinamos a nossa vida cristã e então nós damos seguimento à oração e uma mensagem. Sempre no último slide tem uma mensagem de algum homem de Deus, algum recado para nossas vidas. Você vai acompanhar tudo pelo slide que vai estar na telinha. Eu espero que você possa ter uma noção da palavra de Deus, possa estar com a sua palavra, com a sua Bíblia, para poder acompanhar também. E agora a gente vai iniciar o Entendendo um pouco. Algumas perguntas aqui no slide, elas servem para nos balizar. A primeira pergunta é: o que vimos anteriormente? Bom, anteriormente a gente viu no verso de 1 a 14 a saudação de Paulo à igreja, a igreja de Éfeso, onde ele falava acerca do seu ministério, quem o chamou, quem o designou. Ele também falava sobre as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, que nós tomamos posse. Ele falou também sobre a redenção em Cristo, que nós temos mediante a confissão, no Senhor, o batismo, o início da nossa caminhada cristã. E também nós falamos sobre a cidade de Éfeso, que era a cidade portuária, era a capital, da Ásia Menor. Era uma cidade que tinha o templo da deusa Diana, e balizou a gente para a gente entender um pouco qual era o contexto ao qual a igreja estava naquela época. A segunda pergunta é: qual foi a intenção de Paulo ao escrever essa oração que nós vamos ler mais adiante? O objetivo dele, primeiramente, nos primeiros versículos, era se alegrar pela fé dos irmãos, o testemunho, os relatos que ele recebia quando ele estava preso em Roma, acerca do estado da fé dos irmãos, da igreja, do crescimento, da formação de discípulos, de líderes. Então, isso alegrava muito o coração de Paulo. Esse testemunho alegrava muito o coração do servo do Senhor. E ele também explana sobre o poder de Jesus Cristo e a sua ressurreição. Ele fala sobre o poder de Deus através de Cristo Jesus, que opera na vida da igreja. Ok? No caminhando pela palavra, nós vamos entrar agora, a gente pode dividir esse estudo, esses versículos, em três etapas. Eles se configuram da seguinte forma: do verso 15 ao verso 16, o testemunho de fé e a oração de Paulo. Nos versos 17 e 18, fala sobre o pleno conhecimento do chamado, onde nós temos o entendimento de quem nos chamou e para que nós fomos chamados. E nos versos 19 a 23, ele deixa bem claro a grandeza do poder de Deus que operou em Cristo Jesus. Vamos agora, como de costume, nós vamos ler todos os versos e depois nós vamos caminhar por esses versos e entender o que o Senhor quer falar conosco. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1, versículo 15. A gente vai ler até o verso 23, que diz o seguinte: Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de vosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando
os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo de seus pés, e para ser o cabeça de todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Bom, aqui nós temos uma série de pontos que nós podemos extrair o que Paulo queria falar à igreja de Éfeso. Primeiramente, eu achei interessante aqui a gente relatar, a gente ter em mente a importância do testemunho de fé. Paulo estava preso em Roma, ele tinha suas dificuldades, ele tinha todo um cenário montado que era contra o seu ministério, o exercício da sua fé. Por quê? Porque ele estava preso, ele estava privado da sua liberdade, né? Acredita-se que nos 2 primeiros anos ele teve assim uma certa liberdade para poder pregar em Roma, para ter uma liberdade. Porém, isso de certa forma mexe com a psique humana. Isso mexe com o que nós trazemos dentro do nosso coração. Isso atrapalha. E Paulo não se deixou ser abatido por essa situação. Muito pelo contrário. Quando ele recebia os relatos acerca do andamento, do crescimento, do desenvolvimento da igreja, o coração dele se alegrava. E ele expressa isso nessa oração. Então, é muito importante, irmãos, para nós termos sempre em mente que o que muitas vezes parece ser algo simples para alguém que está numa situação difícil ou para crescer a nossa fé, é muito importante nós darmos um bom testemunho, nós relatarmos, nós falarmos sobre o que o Senhor tem feito em nossas vidas. O segundo ponto do verso 15 e 16, né, que é o testemunho da fé, a oração de Paulo, ele usa a oração como uma ferramenta de intercessão diante de Deus. Olha só como é poderosa essa palavra. Paulo, ele roga, ele intercede, ele pede em favor da igreja que está iniciando. E ele relata na sua carta essa oração para que também os irmãos venham compreender a importância de rogar por todos os santos, de interceder por todos os santos, ou seja, por nós, como nós abordamos na aula anterior. Santos são aqueles que estão separados por Deus para servir a Jesus Cristo. Eu sou santo, você é santo, não pela nossa obra, mas pelo Espírito de Deus que trabalha em nós e modifica a nossa vida para que nós venhamos andar em santidade. Nos versos 17 e 18, que diz o seguinte: para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Paulo pede para que a igreja receba do Espírito Santo dois princípios espirituais. O primeiro princípio é o princípio de sabedoria. Vale a pena a gente traçar um paradoxo entre sabedoria e conhecimento. O conhecimento, ele é obtido através das experiências que nós temos na nossa vida, é através dos estudos que nós realizamos, da busca, mas a sabedoria, ela é a aplicação correta do conhecimento. Então, quando Paulo fala aos irmãos que estão em Éfeso, ele não fala apenas para usar o conhecimento que nós temos, mas o conhecimento que o Espírito Santo irá revelar nas nossas vidas acerca da palavra, acerca do ministério, né? E aí entra o segundo princípio que ele pede para que o Espírito revele, que é o Espírito de revelação, que é quando nós pegamos essa sabedoria e nós aplicamos para o conhecimento do Senhor,
é algo gradativo. É algo que nós só conseguimos através da caminhada junto ao Senhor, através da nossa rotina de oração, da nossa rotina de leitura bíblica, através da prática dos conceitos espirituais ensinados anteriormente por Paulo, né? Nós entendermos o nosso chamado, para que nós estamos aqui, e também para que nós possamos tomar posse de todas as bênçãos que já foram dadas em Cristo Jesus. A revelação serve para que a igreja venha, através da prática diária de uma vida cristã, possa conhecer mais ao Senhor. No verso 18, ele fala também que a esperança que a igreja possui, ela vem diretamente do próprio Deus. E essa esperança, ela é dividida, nós podemos dividir em 3 principais tópicos. Primeiramente, a igreja tem a esperança, porque Deus, Pai, nos escolheu e nos adotou. A esperança da igreja é porque Jesus, ele se fez maldição por nós e nos fez, através do seu sacrifício na cruz, filhos adotivos do Senhor. A nossa esperança também é porque Jesus nos redimiu e nos salvou. E o terceiro ponto é porque o Espírito Santo nos selou e intercede por nós. No mundo antigo, a esperança do homem era uma esperança bastante reduzida. Por quê? Porque eles não tinham a perspectiva que nós, através do Evangelho de Cristo, passamos a ter. Para o homem, bastava apenas viver, produzir alguma coisa, algum conhecimento teológico ou teosófico, e depois morrer. Mas quando Jesus veio e falou sobre o seu plano de redenção, de salvação, a igreja pôde ter um alvo que não era inatingível, muito pelo contrário. Esse alvo ficou muito mais próximo de nós, porque Jesus, ele agiu como uma ponte que nos conduz ao Senhor, que nos conduz a Deus. A esperança que Paulo relata aqui, ele fala para nós termos iluminados os olhos do vosso entendimento, para que a gente venha saber qual a esperança do nosso chamado, para que a gente venha sair da caixinha e pensar um pouco mais sobre o que o Senhor tem para nós. O segundo ponto que ele fala no verso 18, após ter a iluminação, após a gente ter o entendimento do propósito do Senhor, que nos dá esperança, ele fala aqui também sobre o nosso chamado. Em Isaías, capítulo 61, versículo 1, que coaduna com Lucas, capítulo 4, versículo 18, diz o seguinte: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. E, em consequência disso, essa era a missão de Jesus. Em Marcos 16, 15 e 16, ele falou: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, e o que não crê será condenado. Então, nós vemos aqui que quando nós temos iluminado o nosso coração, o nosso entendimento, nós temos em mente a esperança do nosso chamado para com Deus, nós podemos contemplar no final do verso 18 que diz: as riquezas da sua glória e a herança dos santos. O terceiro ponto do verso 18, que eu acabei de falar, que é a herança, essa herança somos nós. Nós somos uma herança do Senhor. Por quê? Logo em Gênesis, nós somos tidos como a coroa da criação. Nós somos também chamados, se você observar ao redor da Bíblia, no entorno da Bíblia, nós somos chamados também como a menina dos olhos de Deus. Então, nós temos que ter a consciência disso. Por quê? Porque quando nós entendemos que o próprio Deus, ele vê em nós algo que, através do Espírito Santo, foi depositado em nossa vida, a riqueza do seu Espírito Santo
produz em nós uma mudança e ele pode observar, como está lá em Isaías, capítulo 53, versículo 10, que diz: Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. E ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Esse fruto que o Senhor Jesus verá é a minha vida e a sua vida transformada mediante o sacrifício dele. Então, aqui o que Paulo está querendo dizer nesse verso 18 é que nós temos que iluminar o nosso entendimento para que a gente saiba qual a esperança que Deus tem para nós, que foi dada para o homem, né? A esperança que vem do nosso chamado, que nós falamos um pouco atrás, e para que nós possamos entender a riqueza da herança de Deus nos seus santos. Nos versos 19 e 23, diz o seguinte: E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Nós temos aqui, do 19 ao 23, os versículos que têm como objetivo passar para nós sobre a grandeza do poder de Deus. Vocês concordam que para uma igreja que está sediada numa cidade que era considerada o berço da adoração a um deus pagão, que era a deusa Diana, era muito difícil você ter um espaço, você ter uma oportunidade de pregar a palavra. Então, apenas através do conhecimento, do entendimento, do poder de Deus que opera através por Jesus, os irmãos naquela época, e nós hoje também, que a gente pode trazer para a nossa vida, nós podemos ter a ousadia de falar acerca de Jesus, nós podemos ter a ousadia de testemunhar, nós podemos ter a ousadia de falar e combater todas as hortes espirituais. Porque quando nós entendemos e sabendo em quem nós temos crido, nós podemos fazer muito além do que nós imaginamos. E o que Paulo queria deixar claro para os irmãos era que o Deus que ele estava pregando não era uma imagem de escultura, não era um Deus pagão, não, era o Deus Todo-Poderoso. E que ele tinha poder para operar milagres, inclusive trazer o seu Filho Jesus e ressuscitá-lo dos mortos. O poder de Deus ele é representado em 3 momentos distintos. Primeiro, na ressurreição de Cristo. Segundo, quando Deus o entroniza no céu. E terceiro, dando a Cristo autoridade sobre todas as coisas, como você pode ver nos slides. E 2 são os pontos centrais do verso 19. Se a gente observar, o poder de Deus e a forma com que ele opera mediante a fé. O poder de Deus que atua nos cristãos, em nós, é o poder da ressurreição. É o poder que foi capaz de vencer a morte e de trazer Jesus ressurreto para selar o seu trabalho vicário na cruz. Foi por meio da ressurreição de Jesus que o seu ministério foi autenticado. Quando Jesus ressuscitou, o ministério dele foi de fato selado. A sua obra redentora foi totalmente concluída. O segundo ponto do verso 19, ele fala sobre a exaltação do Filho. Após cumprir a sua expiação na cruz, de selar na ressurreição, Cristo foi exaltado à destra do Pai, conferindo-lhe um lugar mais alto. Então, o poder de Deus que opera em nós, ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, o exaltou e
deu a ele, né, toda a autoridade, em que Cristo recebe toda a autoridade e é entronizado. Eu fiz uma analogia aqui que eu achei muito interessante. Quando fala sobre autoridade e entronização, o que nos vem à mente é que o Senhor, ele conferiu todas as coisas sujeitas a Jesus Cristo. Tem uma observação que diz o seguinte: a coroa de espinhos o conduziu à cruz, recebendo nela a coroa do pecado da humanidade. Em seguida, após a sua entrega e consequente morte na cruz, o seu corpo recebeu uma coroa de tecidos no sepulcro. Mas ao terceiro dia, ele recebeu uma coroa mais pesada, uma coroa de glória, que lhe conferiu autoridade total sobre todas as coisas. Então, os irmãos que estavam em Éfeso, quando eles leram essa palavra, eles puderam ter, pelo Espírito Santo, a cortina dos seus olhos totalmente descortinada. Eles puderam enxergar em quem eles estavam crendo, qual era o poder que operava por intermédio das palavras que eles estavam falando, que eles tinham sim autoridade para expulsar demônios, tinham autoridade para curar pessoas, eles tinham o Espírito Santo, né, que veio por penhor, fazendo até um adendo à primeira aula, né, uma erratazinha, onde o Espírito Santo, ele é o nosso penhor, ele foi entregue por penhor, né, e em Colossenses 13:14, tem um texto que ele fala muito sobre o que nós acabamos de dizer, que diz o seguinte: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Então, é muito importante nós compreendermos o que Paulo queria, através dessa oração, falar e sedimentar e testemunhar e explanar para os irmãos, onde ele ora agradecendo, primeiramente, né, a Deus pela vida dos irmãos, pelo testemunho, em que ele fala também sobre a importância, né, de nós entendermos que nós sermos iluminados, nós sabemos a esperança que há no nosso chamado, o porquê nós estarmos falando acerca de Jesus, o porquê os irmãos têm que ter o entendimento que o poder de Deus é soberano e ele atua na vida da igreja e ele ressuscitou o Senhor Jesus. E nós podemos, no dia de hoje, trazermos para a nossa realidade sobre o que o Senhor quer falar conosco. Eu espero que você possa reler esses versos, você possa fazer sua oração, reler esses versos e tentar buscar do Senhor o que Ele quer falar com você em cada versículo aqui. Agora nós vamos para a última etapa da aula, aplicando em nossas vidas. E aí você vai ver no slide, que vai estar na tela, que tem basicamente 3 perguntas. A primeira pergunta é: quais foram as lições aprendidas hoje? O que é que o Senhor falou ao seu coração? O que é que o Senhor comunicou ao seu coração através do breve estudo dessa palavra? A segunda pergunta é: nós temos testemunhado sobre o que o Senhor tem feito em nossas vidas? Você tem compartilhado junto com a igreja, junto com os irmãos, com a sua família, com seus amigos, aquilo que o Senhor tem feito em você e através de você? É muito importante a gente ter esse entendimento que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quando nós falamos o que o Senhor tem feito, é também resultado dessa fé que veio através de quando nós ouvimos a palavra de Deus. Quando nós testemunhamos, nós nos esvaziamos para que outra pessoa venha a crescer. E a última pergunta diz o seguinte: vamos tirar pelo menos um dia na semana para sermos membros de Cristo e alcançarmos os perdidos? No final do verso 23, ele deixa claro que
o Senhor Jesus, ele é o cabeça da igreja e a igreja é o seu corpo. Então, como os membros de um corpo, nós temos que obedecer ao cabeça que é Cristo e sermos usados para alcançar, para tocar, para abraçar. Parece até um paradoxo, porque nós estamos vendo dias em que o confinamento e a dificuldade de ter um contato próximo não pode ser realizada, porque nós estamos em quarentena. Mas nós podemos ser membros do Senhor através de uma ligação, através de uma videochamada. O Senhor, ele precisa usar a sua igreja e nós temos que estar disponíveis para sermos usados. Nós devemos ser, sim, os braços e mãos de Jesus. Pode ser através de uma aula do YouTube ou até mesmo de uma ligação para aquela pessoa que você evangelizou há tanto tempo, mas hoje em dia perdeu o contato. Que Deus os abençoe em Cristo. Eu gostaria de ler uma frase de um homem de Deus que diz o seguinte: o sofrimento faz parte da condição humana e vem para todos nós. A chave é como reagimos a ele, ou se afastando de Deus em raiva e amargura, ou se aproximando dele em confiança. Billy Graham. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém. E